Bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Hoje a palavra é de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Muitas pessoas acham que quando tem um problema na família, tem um filho que dá trabalho, às vezes é um cônjuge, e fala: essa é minha cruz. Não, isso não é verdade. As pessoas, elas tomam decisões em suas vidas quando elas estão adultas ou adolescente começa, às vezes, quando um adolescente começa a, vamos dizer, dar trabalho para os pais. Eles não escutam os conselhos dos seus pais. É uma má companhia, são problemas às vezes de maldição hereditária, que pessoas não gostam de ouvir sobre isso, mas infelizmente isso existe. Às vezes muitas pessoas conhecem a palavra de maldição como praga. Ou um pai rogou uma praga para um filho. Aí aquele filho não é ele que recebe, na maioria das vezes, é o neto que recebe. Então, não tome sua família como uma cruz. Não pense que a sua família é para pagar os seus pecados. Também não é nada disso. Quando Jesus fala, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque as pessoas que seguem a Jesus, elas geralmente, elas são, se elas tiverem em algum lugar e elas disserem eu sou cristã, dependendo do lugar, ela vai ser discriminada, ela vai ser olhada de outra forma. Isso é uma questão de cultura, e não é todo mundo que segue a Jesus, não é todo mundo que aceita Jesus. Então elas vão ter oposição em alguns lugares. Teve pessoas que, para pregar o evangelho, elas já perderam suas vidas. Tem países, tem lugares que nem conhecem quem é Jesus. Então o inimigo das nossas almas, ele também não vai querer que você creia que Jesus é o Filho de Deus, é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e temos que falar a verdade, porque é o que diz na palavra de Deus. Como disse Jesus: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porque tem pessoas que elas não largam a vida que elas têm para levar uma vida diferente. Quando ele fala, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. É negar a fazer coisas erradas, negar a viver uma vida de pecado de antes. Aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. Eu começo a entender que aqueles lugares que eu frequentava não eram lugares bons para me frequentar. Aquelas coisas que eu fazia, que eu começo a ler a Bíblia, começo a entender. Qualquer um de nós, quando começa a ler a Bíblia, quando vê qual é a vontade de Deus, ela não é mais a mesma pessoa. Por isso que muitas pessoas, elas nem leem a Bíblia, porque elas não querem se aprofundar. Quando ela começa a entender o que tem na palavra de Deus e como devemos andar,
a pessoa tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação, ela não fica mais a mesma. Então ela nega a si mesma, as suas vontades, os seus desejos. Aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. Eu evito fazer coisas que eu fazia no meu normal antes. Sair para lugares que eu frequentava, que hoje eu não frequento mais. Eu me afasto daquilo que antes para mim era prazeroso, era bom, era uma liberdade que eu achava que eu tinha liberdade, mas a liberdade que eu tenho hoje eu não troco pelo que eu vivi antes. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esclareça isso em nossas vidas, na nossa vida diária. Porque quando Jesus fala negar a si mesmo, é negar a fazer mal para o outro, desejar mal para o outro, que não é fácil quando uma pessoa faz mal para a gente tem que se segurar e não desejar o mal para aquela pessoa. É fazer tudo certo enquanto ninguém está olhando. Tudo que você fazia, que você sabe que era que não agradava a Deus, mas que a gente não valorizava. Então, hoje, quando a gente escuta essa palavra, quando a gente escuta a palavra de Deus, quando a gente vê o que realmente é, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz, tome sua cruz diariamente, tome a sua cruz e siga-me. É totalmente diferente do que os outros falam. Falam que cruz é uma pessoa, cruz é as pessoas da família. Não, família é bênção de Deus. Agora, por causa da desobediência, muitos saem do caminho de Deus. Aí começa a receber, a acontecer coisas que não devia naquela família. Porque se uma pessoa ela é desobediente e ela continua na desobediência, vai ter consequências para a vida dela. Aí os outros falam que é uma cruz. Não é uma cruz. É um lugar que a pessoa, é uma decisão de uma pessoa. Porque Deus nos dá livre-arbítrio para a gente decidir se a gente quer o caminho bom, um caminho certo, que é o que se fala, é a porta estreita, ou viver de qualquer jeito, viver de qualquer maneira. Aí não vai querer viver com Jesus. Porque uma pessoa que quer viver da maneira que quer, fazendo coisas erradas, desagradando a Deus, ela não está seguindo a Jesus, o que ele ensinou. É como ele fala, tome sua cruz. Não é fácil seguir a Jesus, não é fácil andar fazendo as coisas certas, enquanto a gente vê tantas pessoas, como a gente fala como as pessoas falam no dia a dia, aprontando, fazendo coisas erradas. E é fácil você não revidar, aí você tem que se negar a si mesmo, você tem que se segurar. É dificílimo, não é fácil você se segurar quando você sabe que outras pessoas estão querendo o seu mal, querendo destruir a sua vida. Ou quando uma pessoa da sua família, eu não vou falar assim, quando uma pessoa de uma família, ela envereda por caminhos errados. Aí o que é que os pais fazem? Oram, pede a Deus, pede a misericórdia de Deus, fala com aquele filho, fala com aquela pessoa e ela não escuta. Só resta entregar nas mãos de Deus, mas não ficar falando que é uma cruz na vida das pessoas, porque não é uma cruz. A cruz é quando você está fazendo as coisas certas, que você tem que desistir de coisas que você fazia antes e que não é fácil. Não é fácil dizer não para si mesmo. Sempre colocam os problemas nos outros, mas devemos olhar para nós mesmos.
É nós que devemos mudar. É de dentro para fora. É aquela coisa, aquela dor, é aquele incômodo, é aquilo que é muito fácil viver e que o mundo oferece que você diz não. Tem que negar a si mesmo, negar os desejos, negar as vontades, fugir das tentações, fugir daquelas coisas que são fáceis demais, que entregam nas mãos das pessoas. Olha, se você fizer isso, você vai ter um ganho mais rápido. Aí a pessoa dizer não para a bebida, dizer não para as drogas, jovens que estão num caminho da faculdade, estão estudando e de repente encontram pessoas erradas e elas dizerem não, saber dizer não, negar a si mesmo, aos desejos, à sua vontade. Porque às vezes uma pessoa ela não está bem, ela está passando por um monte de problemas, às vezes na família, às vezes é financeiro, e ela quer fugir dos problemas e ela acaba encontrando pessoas erradas que oferecem coisas erradas e a pessoa acaba caindo naquela tentação. É negar a si mesmo. Quando você diz não para o pecado, esse é o pecado, esse é o perigo das pessoas enveredar por outros caminhos que não é o caminho certo. É tão mais fácil servir a Deus, ter uma vida com Jesus. É tão mais fácil, é tão mais leve, porque a gente tem paz. Paz na mente, paz no coração, porque você aprende a dizer não para as coisas erradas. É porque você aprende a dizer não quando você sabe que algo vai lhe fazer mal. Aí você fala, não, eu não vou desagradar a Deus. Aí você está se protegendo, você está protegendo sua família, não está falando coisas que não deve com a sua família, porque o que destrói às vezes uma família são as palavras. Palavras que pais falam com os filhos, porque está dando muito trabalho. Aí fala, você só me dá decepção. Você está repreendido em nome de Jesus. Mesmo que um filho, ele não ande na vontade de Deus e não ande fazendo o que é da nossa vontade, devemos abençoar e não chamar ele de cruz, não chamar ele de coisas de palavras, de maldição. Temos que ter cuidado. Tem um cônjuge que não é fácil. Mas você tem que carregar essa cruz. Não, você não tem que carregar essa cruz. Se uma mulher passa por violência doméstica, aí os outros falam, às vezes num determinado lugar fala, mas você tem que carregar porque é sua cruz. Não é sua cruz. Não Jesus não veio para que as pessoas andassem sofrendo, sendo apedrejada, sendo maltratada, andando encurvada. Ele curou aquela mulher que estava encurvada. Jesus gosta que as pessoas andem de cabeça erguida, andem bem, andem em paz. Por isso que ele fala, andem em amor. Andar em amor, que é um fruto do Espírito Santo, que é o mais poderoso, é o amor. O que o Espírito Santo de Deus traz para a gente é paz. Paz, alegria. E violência não dá paz. Deus não ama os violentos. Deus não se agrada de violência. Aonde há violência, há toda perversidade. Deus não ama o homem perverso. Deus não gosta de violência, de maldade. Quando aquela mulher adúltera, ela cometeu um adultério, ela infringiu a lei de Deus. Ela chegou na frente de Jesus e aqueles homens jogaram aquela mulher nua na frente de Jesus e queriam apedrejá-la. E Jesus falou, aquele que nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Você acha que Jesus vai querer que uma mulher
e as crianças ou os jovens fiquem vendo a violência dentro de um lar, de uma pessoa que entra dentro de um lar, quebrando as coisas, quebrando os móveis, quebrando sentimentos, quebrando sonhos, destruindo e além disso, batendo, humilhando. Às vezes a mulher cai no chão. Quantas vezes você não vê um vídeo de uma mulher com o olho roxo e falando na internet que foi humilhada e que os filhos participaram, que viram tudo isso? Como que uma pessoa pode dizer que uma mulher tem que ser submissa numa situação dessa e continuar nessa situação porque é sua cruz? Isso não é verdade. Preste atenção, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em plenitude. Vamos pedir a Jesus que nos mostre a verdade. A oração que eu já fiz várias vezes nesse canal. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Que Jesus nos mostre o que é seguir a Ele, como fazer para tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus, seguir em paz, com alegria no coração, com gratidão por conhecer a verdade. O que tem na Bíblia, meus irmãos e irmãs, é pura verdade. Quando a gente começa a mudar o nosso ser por dentro, dentro de você, não queira mudar o outro, porque essa parte quem faz é o Espírito Santo de Deus. Também não fale palavras de maldição com o homem perverso, o homem violento. Só entregue para Deus. O que foi que Jesus falou? Se você tratar com maldade aquele que te maltratou, como você pode ser chamado de filho, filha de Deus? Mas você não é para ficar debaixo de jugo desigual, como diz na palavra do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos dê paz, que traga paz para os nossos lares, que não deixe faltar nada, porque temos um pastor que luta, que cuida das suas ovelhas, e o nome dele é Jesus. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu vou orar o Salmo 23, para que não nos falte entendimento da palavra de Deus e que ninguém te engane, dizendo que você tem que carregar um jugo, um peso que é maior do que a sua vida. Deus não quer ninguém andando encurvado. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos dê entendimento da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Salmo 23, e eu peço a Deus que tenha abundância de paz nos nossos lares, fartura de alimentos, que o Senhor venha com provisão na vida financeira, com muita alegria no coração dos seus filhos e filhas e com entendimento da palavra do Senhor, e que nada nem ninguém nos engane. Que Deus abençoe as nossas vidas, a vida dos nossos inimigos, e que nos coloque de pé em toda e qualquer situação, porque Deus nos fez cabeça e não cauda. E é isso que eu desejo para a sua vida. Vamos orar? O Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela semana que está iniciando e por todo aquele teu filho e filha que escuta essas orações. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênção e prosperidade em todas as áreas da sua vida.
Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.